A gente conversa ao vivo com o Fabiano Calil, ele é economista, psicanalista, fundador da Escola Clínica. Fabiano, bem-vindo ao vivo ao My News Invest, porque você já participava com a gente gravado, tudo bem? Tudo ótimo, Juliana, Mara, a todo o pessoal do My News. Muito bom estar aqui ao vivo com vocês. Prazer é Ju, nosso. antes do Fabiano falar, eu preciso contar uma coisa sobre o Fabiano. Eu conheci o Fabiano, ele não era psicanalista ainda, ele trabalhava no mercado financeiro, nós fizemos um MBA juntos lá na FIPECAF. E o que eu achei interessante, que enfim, ele era um cara de mercado financeiro, mas aí ele começou a estudar, a entender, aí ele foi fazer psicanálise para estudar a mente humana, porque tinha tudo a ver com o mercado financeiro, né, Fabiano? Tudo a ver, Mara. E você disse já, né, na questão da crise que a gente precisa de conhecimento, e acrescentaria que a gente precisa de autoconhecimento para a gente conseguir até atravessar esses momentos de uma maneira, enfim, que a gente consiga ter o pé no chão e sair das euforias ou dos desesperos, né? E eu acho que foi isso que me trouxe a questão de investir na psicanálise, no sentido de entender esse outro lado, que é esse lado interno aqui, que nos faz, como todos sabemos aqui, a gente fazer algumas bobagens no meio do caminho. Acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Boa, e aí como que você pode fazer para se entender assim nesse momento e como evitar fazer bobagens, por exemplo, assim, porque quando você está cometendo um erro, né, em geral você não sabe que está cometendo um erro. Exato. E você, claro, tem algumas questões práticas e pragmáticas, como, por exemplo, eu pensar que ter uma reserva, que eu possa, então, atravessar esse momento, mas, ao mesmo tempo, eu preciso lembrar que, assim como você falava agora, Juliana, se eu estou convicto aos 119 mil pontos, que vai a 150, a minha pergunta, e é a pergunta que a gente vai atravessar, quando eu tiver 90 mil pontos, os fundamentos das empresas continuarem os mesmos, eu vou conseguir ser comprador? Ou vou achar que o planeta vai derreter? Então, essa convicção que a gente muda muito rápido, como a Mara colocava, né? Ou seja, essa linha do tempo, eu preciso então pensar por que é que eu estou convicto com aquela empresa, o que ela faz, eu acompanhar um tanto, os fundamentos me ajudam, eu estou colocando parte de fora, mas para eu lembrar o seguinte, qual que é meu objetivo de médio e longo prazo? Então, se meu objetivo era de investir naquela companhia, porque eu gosto daquela companhia, e aqui eu vou colocar o outro lado perigoso, às vezes eu quero investir só para ganhar dinheiro, que como a Mara colocou, oportunidade versus oportunismo, e aqui eu começo a cair numa cilada de mim mesmo, que eu quero ser um pouco mais oportunista, entrar no melhor momento, sair no melhor momento, e a gente sabe, olhando os gestores aqui, que entrar esse timing, acertar esse timing, ele é muito delicado. Agora, eu fazer entradas com calma, eu queria trazer essa questão também, Juliana, de eu ter calma para ir entrando, e para isso eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter liquidez nesse momento, e manter liquidez, ainda que tenha a tentação de comprar os 119, ou o desespero de vender aos 99 mil pontos, eu manter o meu caixa para talvez quando chegar a 90 eu compro um pouquinho, e não vou colocar tudo, porque agora está na bacia das almas, que a gente já teve essa cena, a gente teve isso no ano passado, né? Quando a gente teve aquele circuit breakers por 3 vezes na mesma semana, onde as pessoas, quando caíram 10%, colocaram todo o seu dinheiro lá. Caíram mais 10%, elas ficaram desesperadas. Quando caiu mais 10%, o que fazemos todos nós, seres humanos? A gente resgata tudo e realiza o prejuízo. Então, entrar devagar e sair devagar são doses que eu só consigo fazer se eu estou mais eu centrado. Se eu consigo entender, diga lá. Não, Fabiano, isso que você falou, na literatura de finanças comportamentais, esse é um ponto que eu gostaria de frisar. A gente tem mais, a gente consegue suportar uma perda forte, assim, numa pancada. Agora, uma sequência de perdas, assim, direto, é mais difícil, né, de aguentar pessoalmente. Muito mais. Vou dar o exemplo do luto, né? Quando a gente passa um luto de uma pessoa, uma perda muito importante, a quebra de uma empresa é um assunto. Quando eu passo o segundo luto num período menor do que 2 anos, ele não é o dobro, ele é muitas vezes maior. Como meu sentimento, como assim, bom, esquece, não tem mais jeito, desisto disso. E é isso que a gente sente, né, Mara, quando a questão dos investimentos. Então, essa recorrência de queda, e aí eu queria recorrer, então, de novo ao nosso tempo aqui. A gente já teve algumas crises, a gente passou por todas elas, a gente supera de alguma maneira. Então, lembrar que a gente vai ter mais um ano de eleições, de todas as turbulências que a gente está vivendo, a gente sabe que vão ter oscilações, então é onde eu já sei, mas na hora o meu sentimento é, eu quero sair do país, eu não quero mais brincar disso, eu resgato tudo. Então, sabendo que eu vou atravessar, eu não vou colocar tudo, eu vou colocar uma parte. Eu vou deixar também uma parte em liquidez para que eu possa, aquele que eu achar que é uma empresa que eu gosto, que ela está, como a Mara colocou, num preço de saldão aqui, de um feirão,
eu vou entrar mais um pouco nela, mas não vou investir tudo. Porque lembrar que se tiver uma queda mais recorrente ou uma crise que venha somada a outra, eu não vou conseguir sustentar isso. Então, como que eu me protejo? Conhecendo melhor a empresa, tendo um caixa, tendo claro quais são os meus objetivos no tempo, cuidado, não seja oportunista, e com isso eu consigo ter um pouco mais de racionalidade, que é a coisa mais difícil nesse momento, de me afastar um pouquinho, de entender o que são as notícias do meu objetivo e que aquelas notícias eu entenda ela no tempo. A gente pode usar como exemplo, talvez, né, Mari e Juliana, a crise hídrica. Já estava anunciado que teríamos uma outra em 2021, 2022. E a minha pergunta para nós todos, o que a gente fez? Que mudança de comportamento a gente teve nesse sentido para enfrentar o que a gente está enfrentando hoje em dia, né? E olha só, o Rafael Tonê, que é membro aqui do My News, ele faz uma pergunta que eu acho que você acabou de responder, na verdade, mas talvez seja bom frisar esses pontos que você traz, né? Porque ele diz, como ansioso, como eu consigo ter calma na hora de investir sem entrar em surto? E aí você traz esses pontos que eu acho que são um resumo interessante de, tudo bem, mesmo para os ansiosos, deixa eu olhar aqui o que é importante, né? Eu acho que olhar para o passado nesse nosso histórico, eu tenho uma reserva que aquilo vai me dar opa, se acontecer alguma coisa, eu tenho caixa para os próximos 3, 12 meses, cada um na sua realidade profissional, que a gente fala da nossa reserva de liquidez, que não é a liquidez que eu estou falando para a gente investir, a reserva de liquidez é para uma eventualidade, ou seja, quando eu invisto em alguns mercados, quando ele cai muito e eu preciso do dinheiro para pagar as contas do mês que vem, eu não vou ter alternativa. Então, não arrisque o dinheiro do seu dia a dia, do seu mês a mês. A gente está falando aqui colocar em um caixa de liquidez ou aproveitar oportunidades que haverão, sem dúvida nenhuma, nessas oscilações de preço, um recurso que eu não vou precisar em 2 anos, por exemplo. Então, como é que eu afasto a minha ansiedade? Cuidando do que é o que eu precisarei nos próximos 12 meses. Isso eu deixo intocável. O que eu posso, para além dos meus 12 meses, aí sim a gente pode, meu anti-ansiedade, né, eu coloco lá sabendo que se acontecer alguma coisa muito séria, uma oscilação muito grande, eu vou dizer para mim mesmo, eu posso deixar lá, não vou precisar disso agora, não vai me fazer falta agora, e essa oscilação de preço eu vou esperar ver o que acontece depois que a tormenta passar, e não vou tentar fazer nada no meio do furacão. Né? Esse acho que é o ponto importante que nos acalma esse ponto da ansiedade. Boa. Fabiano, muito bom ter você aqui ao vivo. Eu quero lembrar que quem está participando quer saber mais desse assunto, deixa suas perguntas, porque a gente responde na próxima quinta-feira, porque esse assunto rende, hein? Obrigada, Fabiano. Até Obrigado a semana que vocês, vem. bom vê-los. Até semana que vem. Obrigada, Tchau, Fabiana. tchau. Tchau, tchau. O Clube do Livro do My News tá diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!